Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Eu sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica. Eu e minha equipe vamos apresentar hoje o livro de Esther, o 17º livro do Antigo Testamento, e é uma narrativa histórica que conta a história de Esther, uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia e desempenha um papel crucial na salvação de seu povo. Aqui está uma visão panorâmica mais completa e detalhada do livro de Esther. No capítulo 1, banquete do rei Assuero. O livro começa com o rei Assuero, Xerxes I, realizando um grande banquete para mostrar sua riqueza e poder. Durante a festa, ele pede à rainha Vasti que se apresente diante dos convidados, mas ela se recusa, o que leva à sua destituição. No capítulo 2, a escolha de Esther como rainha. Após a destituição de Vasti, o rei Assuero inicia a busca por uma nova rainha. Esther, uma jovem judia órfã, é escolhida e se torna nova rainha da Pérsia. Ela esconde sua identidade judaica por sugestão de seu tio Mardoqueu, em outras traduções, Mordecai. No capítulo 3, o plano de Amã para destruir os judeus. Amã, um oficial do rei, planeja exterminar todos os judeus do Império Persa, convencendo o rei Assuero a assinar um decreto. Mardoqueu, ao saber disso, comunica Esther a interceder junto ao rei em favor de seu povo. Do capítulo 4 ao 9, intervenção de Esther e salvação dos judeus. Esther, após orar e jejuar, se apresenta perante o rei sem ser convidada, arriscando sua própria vida. Ela revela a Amã e ao rei a sua identidade judaica e suplica pela vida do seu povo. O rei Assuero permite que o decreto que havia estabelecido a fim de que os judeus se defendessem contra os seus inimigos. Os judeus conseguem se proteger e são salvos da aniquilação. Nos capítulos 9 e 10, instituição da festa de Purim. O livro conclui com a instituição da festa de Purim, um festival anual celebrado pelos judeus para comemorar a sua salvação. Mardoqueu é honrado pelo rei e Esther é elogiada por sua coragem e ação em favor de seu povo. O livro de Esther é único, pois é o único livro da Bíblia que não menciona diretamente o nome de Deus. No entanto, a história de Esther revela a providência divina e o cuidado de Deus para com seu povo, mesmo em momentos de aparente ausência. O livro enfatiza a importância da coragem, da fidelidade e do agir estratégico de pessoas comuns para alcançar grandes feitos. Ele também destaca a celebração e a recordação dos atos de Deus em favor de seu povo através da festa de Purim. O livro de Esther sob uma segunda perspectiva. Drama, poder, romance, intriga. Isso é o que compõe os livros mais vendidos. Mas longe de ser uma obra moderna de ficção, essas palavras descrevem uma história verdadeira, vivida e escrita há séculos. Mais que uma leitura divertida,
Essa é a história da profunda relação entre a soberania de Deus e a vontade humana. Deus preparou o lugar, a oportunidade e seu povo. Esther e Mardoqueu decidiram agir. O livro de Esther começa com a rainha Vasti se recusando a obedecer a uma ordem de seu marido, o rei Xerxes. Posteriormente, ela foi banida e teve início a procura de uma nova rainha. O rei emitiu um decreto para reunir todas as belas jovens do império e trazê-las ao harém real. Esther, uma jovem judia, era uma dessas escolhidas. O rei Xerxes ficou tão interessado por Esther que fez dela sua rainha. Enquanto isso, Mardoqueu, o primo mais velho de Esther, se tornou uma autoridade no governo e evitou uma tentativa de assassinato do rei. Mas o ambicioso e egoísta Amã foi nomeado como segundo em importância no império. Quando Mardoqueu se recusou a se inclinar em reverência a ele, Amã ficou furioso e decidiu destruir Mardoqueu e todos os judeus com ele. E ela decidiu arriscar sua própria vida para salvar seu povo. Esther pediu que o rei Xerxes e Amã fossem seus convidados em um banquete. Durante o banquete, o rei perguntou a Esther o que ela realmente queria e prometeu dar qualquer coisa a ela. Esther simplesmente convidou os dois homens a outro banquete no dia seguinte. Naquela noite, sem conseguir dormir, o rei estava vendo alguns registros nos arquivos reais, quando leu a respeito da trama de assassinato do rei. Mas o ambicioso e egoísta Amã foi nomeado como segundo em importância no império. Quando Mardoqueu se recusou a se inclinar em reverência a ele, Amã ficou furioso e decidiu destruir Mardoqueu e todos os judeus com ele. Para realizar seu intenso vingativo, Amã enganou o rei e o persuadiu a emitir um decreto, condenando os judeus à morte. Mardoqueu contou à rainha Esther a respeito desse decreto, e ela decidiu arriscar sua própria vida para salvar seu povo. Esther pediu que o rei Xerxes e Amã fossem seus convidados em um banquete. Durante o banquete, o rei perguntou a Esther o que ela realmente queria e prometeu dar qualquer coisa a ela. Esther simplesmente convidou os dois homens a outro banquete no dia seguinte. Naquela noite, sem conseguir dormir, o rei estava vendo alguns registros nos arquivos reais, quando leu a respeito da trama de assassinato que Mardoqueu evitara. Surpreso ao saber que Mardoqueu jamais fora recompensado por sua obra, o rei perguntou a Amã o que deveria ser feito para agradecer apropriadamente a um herói. Amã, pensando que o rei estava falando a seu próprio respeito, descreveu uma generosa recompensa. O rei concordou, mas Amã, para seu choque e total humilhação, soube que a pessoa que seria honrada seria Mardoqueu. Durante o segundo banquete, o rei perguntou novamente a Esther o que ela desejava. Ela respondeu que alguém planejava destruí-la, como também seu povo, e citou Amã como culpado. Imediatamente o rei condenou Amã à morte na forca que ele simplesmente havia levantado para Mardoqueu. No ato final desse drama da vida real, Mardoqueu foi nomeado à posição de Amã, e os judeus receberam proteção por toda a terra. Para comemorar essa ocasião histórica, foi estabelecida a festa de Purim. Graças ao corajoso ato da rainha Esther, toda uma nação foi salva. Vendo a oportunidade que Deus lhe dava, ela aproveitou e sua vida fez a diferença. O livro de Esther sobre uma terceira perspectiva. Quando o rei Xerxes ofereceu um banquete suntuoso para os principais líderes da Pérsia, a rainha Vasti se recusou a exibir sua beleza, de modo que Xerxes a depôs e procurou uma nova rainha. Esther, prima de Mardoqueu, foi escolhida. Mardoqueu se tornou funcionário do palácio,
Certo dia descobriu uma conspiração contra o rei e a denunciou por meio de Ester. A recusa de Mardoqueu em curvar-se diante de Amã, o mais alto oficial de Xerxes, levou Amã a planejar um modo de matar todos os judeus do império. Enquanto a comunidade judaica orava, Ester arriscou a própria vida para falar com o rei e convidá-lo juntamente com Amã para um banquete. Amã havia erguido uma estátua para empalar Mardoqueu, mas o rei Xerxes fez Amã honrar Mardoqueu nas ruas da cidade, fato que consistiu em grande humilhação para o alto oficial. Ester revelou o trama de Amã como um ataque pessoal, e Amã foi enforcado na forca que ele próprio havia mandado erguer. O rei Xerxes permitiu então que os judeus se defendessem. Os judeus se alegraram, Mardoqueu foi promovido e os filhos de Amã foram executados. O povo judeu se defendeu com sucesso e, para celebrar o maravilhoso livramento concedido por Deus, realizou a primeira festa de Purim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de cada um, que todos digam amém.